25 de junho, 10h26 da noite, e não, dessa vez nem tudo relacionado ao japonês foi concluído no dia de hoje. Ei, que legal. Eu não sei porquê, mas eu tenho assim, já a impressão de que o meu celular hoje está com uma resolução de imagem muito melhor do que normalmente ele está. Eu vou simplesmente aceitar isso como uma coisa boa e carro de som passando, porque passou o dia inteiro em silêncio e ele tem que passar agora, 10h26 da noite, porque eu tô gravando. E é sempre o corno do funk. Nada contra o funk, mas sempre o corno do funk. Típico. Enfim, de toda forma, eu não vou esperar esse Zé Ruela passar, porque eu esperei cerca de 15 segundos e ele não foi embora. Então, vou prosseguir. O que acontece no dia de hoje? No dia de hoje eu revisei o Anki. Estudei minha hora diária. E escutei os 10 podcasts. Mas ainda não consumi o conteúdo para criar o hábito. Não que isso seja extremamente importante, mas eu gosto de fazer. Porque é um hábito. De toda forma, o que acontece? No dia de hoje, quando eu fui estudar o Anki, eu revisei o Anki, foi bem tranquilo, foi uma revisão de 18 minutos no baralho de sentenças e 2 minutos no baralho de palavras. Na verdade não foram 2 minutos exatos, foi 1 minuto e uns quebradinhos, quase 2. Aí o Anki pegou e arredondou pra cima. Normal, acontece, com muita frequência. Enfim, o que acontece? Hoje eu fiquei assim meio cacete, mano, meu celular tá extremamente sobrecarregado, lento pra caramba, tá uma bosta. E vocês sabem como é, né? A gente tem que reiniciar, sabe, zerar o celular pelo menos a cada 6 meses, porque é o certo a se fazer. O celular, depois de 6 meses que você não reseta ele, irmão, vira o caos. E o meu celular, por pura coincidência ou não, faz mais de 1 ano que eu não faço um negocinho dele. Aí o que aconteceu? Acabou juntando um monte de arquivos desnecessários, meu celular ficou muito pesado, muito lento. E aí eu peguei e salvei tudo e com muito cagaço. Porque, putz, muito cagaço. Principalmente sobre o Anki. Eu sei que eu já tenho uma conta no Anki, né? Eu mantenho minha conta sempre sincronizada porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? A gente tem que estar sempre preparado para todos os tipos de situações. E aí eu sempre mantenho a minha conta no Anki sincronizada, né? Porque, né, também não quero perder 1.200 cards. E aí o que acontece? Eu peguei hoje e aí eu fui fazer, sabe, os devidos checks. Peguei o outro celular que tem aqui em casa e aí eu baixei o Anki, loguei na minha conta pra ver se estava o login tudo certinho, tudo bonitinho antes de resetar. Resetei, na hora que eu baixei, tudo normal, graças ao bom Deus. Então, deu certo. Sobre todo o resto também, tá tudo salvo na nuvem do Google, então tava tudo de boa. Consegui restaurar tudo que eu queria restaurar, me livrei de tudo que eu queria me livrar, e é isso aí, os resultados foram perfeitos. Depois eu fui estudar a minha hora diária, isso mais ou menos lá para as 3 ou 4 horas. Foram 13 questões, aquelas 13 questões que eu tinha mencionado no dia anterior, que no caso está no vídeo anterior. E sobre aquelas 13 questões, o que eu tenho para dizer? Nada. Foram questões. Não foi difícil. Nem que foi difícil. Mas as coisas se apresentaram de um jeito que eu não estou acostumado. Esse material didático, ele é. Eu não sei explicar direito. Não é que ele seja difícil. Não é difícil. Eu sei que eu tenho o conhecimento necessário para matar o material. A única coisa que eu não sei mesmo é justamente o que ele ensina, né? As palavras e as estruturas. Mas, tipo assim, eu tenho a sensação de que é como se eu soubesse. É igual aquele exemplo que eu usei uma vez. Tipo, eu conheço todas as peças, eu sei todas as peças, eu sei qual que é a função de todas as peças. Mas na hora de montar tudo, não sei, fica esquisito. Entendeu? É tipo como se você pegasse um quebra-cabeças e você montasse de outra forma, entendeu? Tipo, de um jeito não convencional. Não é ruim, na verdade isso é até melhor, porque te dá uma variedade bem maior de coisas que você pode fazer. Mas é um negócio que eu não estou acostumado ainda e essa falta de costume acaba, não sei, às vezes me prejudicando, talvez, ou me deixando um pouco menos motivado. Ou não, né? Eu já estou avançando legal nesse material didático. Amanhã eu começo o capítulo 9. São 12 capítulos desse material didático. Depois desses 12 capítulos, ele começa a colocar um monte de coisas que até agora eu não entendi para que serve ou qual é a utilidade prática da coisa. Mas a questão é a seguinte, eu não pretendo pegar ele e ir até o final do final, não. Eu quero só pegar as lições mesmo, para pegar as estruturas.
que pra mim é o mais importante. Eu só entrei nesse material pelas estruturas, pelo bem das estruturas. E é igual o outro também da N4. Eu só entrei pra pegar a estrutura, agora também eu vou entrar só pra pegar a estrutura, meu compadre. Não sei o que eu vou fazer depois de terminar esse material, eu só sei que não vai faltar muito pra terminá-lo. Eu acho que, bom, amanhã é o dia 9 e depois o dia 10. Aí, aquelas questões. Aí depois o dia 11 e o dia 12. Aí vem aquelas questões e outras questões de novo. Então, em teoria, daqui a uma semana, mais ou menos, eu vou conseguir zerar este material didático GN3. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer logo após esse material didático. Eu tô criando umas ideias na minha cabeça, entendeu? Sobre quais vão ser os meus próximos métodos de estudo, porque agora com o N3 isso vai me dar uma gama maior de possibilidades, e principalmente isso vai me dar mais capacidade de, tipo, pegar um negócio assim e entender. Porque é igual eu tô falando, por ele não apresentar as coisas numa ordem que eu estou acostumado, isso me dá uma capacidade de, quando eu me deparar com uma coisa que eu não estou acostumado, eu sei como agir, entendeu? Eu tô adquirindo experiência, eu tô adquirindo prática e eu tô adquirindo flexibilidade psicológica, o que é muito importante. Então acho que é isso por hoje, é só. Eu vou desligar aqui e consumir o conteúdo para criar o hábito. Até mais. Isso aí, o que aconteceu no dia de ontem para eu não ter gravado? Darei logo as minhas explicações. Ontem eu tive um monte de coisas para resolver e acabou que eu nem tive muito tempo para poder estudar. Eu estudei ontem, consegui realizar tudo relacionado ao japonês ontem, porém, contudo, entretanto, todavia, me teve um certo esforço, eu precisei de uma certa força de vontade maior do que normalmente eu preciso. Ontem eu cheguei em casa, eu passei praticamente o dia inteiro fora, resolvendo alguns problemas. E aí quando eu cheguei em casa era mais ou menos umas 9 horas da noite. Então eu não tinha estudado ainda, eu só tinha conseguido revisar o Anki, que eu revisei de manhã. Ontem eu adicionei apenas 5 cards, então sobre o Anki eu adicionei apenas 5 cards. E eu revisei, se não me engano, foram 70 e poucos cards, 80 cards, alguma coisa assim, nessa média. Mas a média de cards do Anki desceu um pouco ontem, não estava mais em 82, 85, como costumava estar até pouco tempo. Então o que aconteceu? Eu revisei tudo, consegui revisar tudo em 20 minutos, todos os baralhos em 20 minutos, 2 minutos por baralho de palavras e 18 minutos mais ou menos para o baralho de sentenças. Isso totalizou 20 minutos no total, foi uma revisão bem tranquila, então uma revisão aí bem tops de fazer. Aí eu adicionei 5 cards, como eu já falei, e 5 cards eu vou revisar agora no meu Anki. Eu ainda não revisei o Anki, mas eu pretendo fazer isso agora de manhã cedo para poder adiantar o dia. Hoje é domingo, e domingo geralmente é bem mais morgado, por assim dizer. Então eu gosto sempre de fazer as coisas um pouco mais cedo pra ficar livre depois e ficar à toa depois, sabe? Só morgando mesmo, não fazer nada. Consegui escutar os 2 podcasts ontem. Ontem eu comecei um novo podcast. Novo entre aspas. Aconteceu o seguinte, esses dias, quando eu fui escutar o meu podcast, eu acabei colocando um episódio diferente sem querer. Mas eu contei aquilo como se eu estivesse consumindo conteúdo, porque tecnicamente eu estava, e deixei quieto, deixei pra lá. Mas dessa vez agora eu peguei, baixei esse mesmo episódio que a gente tinha ouvido antes, e agora eu estou com ele, escutando ele 2 vezes por dia. Eu consegui escutar ele 2 vezes ontem, é um podcast bem tranquilo, não tem muita coisa muito pesada assim não. Ele fala mais sobre, sabe, sobre doenças, sobre, sabe, o corpo do cara tava mal e ele acabou sendo internado e tudo mais. Mas, tipo assim, não foi lá muito complexo assim não, foi um vocabulário bem tranquilo, foi bem básico, bem facinho de pegar. Sobre o conteúdo em japonês, eu consumi ele ontem, achei um vídeo de 3 minutos e 50, então pra mim foi perfeito. 3 minutos e 50 pra mim foi tops. Cheguei lá, consumi rapidinho, naquela braba mesmo, naquele jeitão e tá, e pô. E tipo assim, eu tenho percebido ultimamente que a minha compreensão para textos ela está maior do que a minha compreensão para áudios. Como assim? Se eu vejo, por exemplo, os vídeos que eu geralmente assisto, como eles são vídeos muito curtos e a galera tende a falar muito rápido, eles colocam geralmente a legenda em japonês, logicamente, embaixo do vídeo, aqui nessa parte de baixo da tela.
entendeu? Então, tipo assim, a legenda vai aparecendo enquanto os caras vão falando. Eu geralmente me guio mais por essas legendas que estão aqui do que pelo áudio. Porque, tipo assim, se por exemplo eles falam uma palavra, às vezes eles falam uma palavra muito rápido, às vezes eles falam com uma pronúncia da qual eu não estou acostumado a ouvir, acaba que eu não consigo entender ou eu não consigo raciocinar logo de cara, entendeu? Mas como eu já estou acostumado, muito mais acostumado a ler em japonês, acaba que é o seguinte, ah, por acompanhar a legenda embaixo e por saber o significado das palavras que estão embaixo, eu consigo ligar, entendeu? Tipo, consigo entender o que está acontecendo. Então, tipo assim, por exemplo, Mainichi, que significa todo dia. Se eu ver o kanji de Mainichi aqui embaixo, eu consigo entender. Mas se eu ouvir uma pessoa falando assim rápido, tipo, não vai, entendeu? Mais ou menos isso, só pra vocês terem uma ideia. Então acaba que eu acompanho mais a legenda embaixo do que o áudio. E eu tenho que fazer alguma coisa urgentemente para resolver este erro. Porque, como vocês sabem, se em algum momento da vida, pode ser que aconteça ou não, mas se em algum momento da vida eu for pro Japão, os caras não falam com legenda. Então eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que me livrar desses problemas agora. Não vou pegar muito pesado também, porque, poxa, eu só estou estudando há 4 meses, quase 5. Mas aquele velho sentimento de querer desistir porque você não está vendo resultados que você gostaria em tão pouco tempo está voltando! Ei! Porque é assim mesmo, é a curva de motivação do estudo. Tipo, tu começa no básico, tipo, sem expectativas. Aí você você pensa, mano do céu, eu tô tendo tantos resultados que eu nunca esperava que eu tivesse em toda a minha vida. Meu Deus, como eu estou tendo resultados maravilhosos. Aí depois você desce uma vez. E no que você desce, irmão do céu, é uma bosta. Você pensa assim, cacete, mano, Tá, eu tava tendo esse resultado legal, mas acho que dava pra melhorar um pouquinho mais, sabe? Eu não sei, acho que eu tô estudando e tudo mais, mas os resultados não estão parecendo assim com tanta frieza, entendeu? Tipo, com tanta certeza e tal, e parece que os resultados eles não estão. Os resultados que eu consegui não estão sendo muito benéficos nem muito úteis pra mim no momento e não sei o que. E aí, tipo, você chega lá embaixo, tá ligado? A curva te leva pro chão. A desmotivação ela olha na sua cara que te chama de merda e tu tem que aceitar, porque não tem o que fazer. E aí depois, pum, sobe de novo. Então, tipo assim, a gente tem que lidar com várias coisas. A galera começou a entrar aqui em casa, visita. Mas enfim, de toda forma, é isso. Até mais. 28 de junho e agora são 3h58 da tarde. E relacionado ao japonês, o que eu fiz até o momento? Revisei o Anki. Nada além disso. Só revisei o Anki mesmo. Ontem eu acabei por não gravar o que aconteceu durante o dia, só gravei o que eu tinha feito no sábado, porque eu não tinha gravado no sábado, e eu gravei ontem pra falar o que eu tinha gravado no sábado, acabei não gravando ontem, e agora eu tô gravando pra dizer o que eu fiz ontem. Porque eu não falei ontem porque eu tinha gravado ontem falando o que eu tinha feito no sábado porque eu não gravei no sábado, entendeu? Não, né? Dane-se. Mas o que eu falei está certo. Então volte esse vídeo e você vai perceber que a minha lógica é impecável. Mas de toda forma, o que acontece? No dia de ontem eu fiz quase tudo relacionado ao japonês. A única coisa que faltou foi consumir um conteúdo para criar o hábito, mas isso não faz lá tanta diferença assim nos meus estudos. Eu faço isso mesmo mais para criar o hábito mesmo. Então o que acontece? Ontem revisei o Anki, coloquei só 5 cards a mais no meu Anki. Acabou que eu tive de fazer a revisão um pouco mais tarde. Fiz a revisão, era praticamente umas 1 hora, mais ou menos 2 horas, e eu sentei umas 3 mais ou menos pra poder estudar, de forma propriamente dita. E aí eu fui almoçar sim, porque ontem foi domingo, e domingo eu almoço depois das 4. E aí eu fui sentar pra almoçar, e depois eu fui ver um filme. E aí ficou faltando um pequeno pedaço do capítulo 10 do material didático que eu estou estudando. Capítulo 10 que eu fiz ontem. Bem, eu consegui terminar esse capítulo 10, foi bem tranquilo, com umas estruturas aí até bem legais. O vocabulário eu não achei um vocabulário assim tão... né, não achei tanto assim não, mas é importante a gente pegar também, não faz mal. E aí eu peguei tudo isso e... bom, foi tranquilo. Não tive muitas dificuldades. O novo podcast que eu tô ouvindo tá bem tranquilinho também. Cada dia que eu escuto dá uma capturada melhor, entendeu? Em algumas coisas. E aí o que acontece? Esse material didático do meu N3, ele está próximo do fim, yes. Hoje eu vou sentar ali, agora,
e já vou pegando ali as 20 questões, 27, 29 questões que aparecem no final de cada dois capítulos. A cada dois capítulos tem 8 ou 9 questões do capítulo 1, 8 ou 9 questões relacionadas ao capítulo 2 e mais 8 ou 10, 9 ou 10 questões nos dois capítulos mesclados. Então fica um negocinho assim meio complicado de se fazer num dia só. Geralmente é bem mais extenso e isso acaba me dando uma descrença do cacete. Mas eu tenho que sentar ali e fazer, né? Porque tem outro jeito não. Sobre um outro problema também que eu tinha comentado no dia anterior, que no caso foi ontem, mas eu estava falando coisas relacionadas ao sábado, porque eu não gravei no sábado, porque eu gravei ontem, só que eu gravei no sábado e agora eu estou gravando para dizer o que eu fiz ontem. Enfim, uma coisa que eu tinha falado anteriormente era sobre a capacidade de audição, listening. Eu estava falando que eu precisava encontrar uma solução para um problema, que é justamente o que eu tô vivendo atualmente, entendeu? Eu tô ouvindo as coisas e às vezes eu não consigo entender. E eu consigo entender melhor no vocabulário, tipo, escrito do que no ouvido, entendeu? Tipo, acaba aí me gerando um pouco de ré. E aí o que eu fiz hoje de manhã? Hoje de manhã eu fui pro básico, exatamente. Quando você está no avançado e você tá vendo que tá dando alguma coisa errada, vai pro básico. Volta pro basicão, porque o basicão é que é nós, entendeu? Todas as coisas são simples. Eu costumo dizer que tudo é fácil de se fazer, você só não sabe fazer do jeito certo. E eu voltei lá no programa Japonês Online, um vídeo que eles fizeram, 3 vídeos na verdade relacionados ao listening e ao vocabulário, principalmente ao listening, porque né, eu já deixo esse tipo de coisa tudo separadinho, já tudo bonitinho. E eu corri atrás desses vídeos, eu fui lá assistir e o sensei passou algumas dicas, umas dicas que eu posso usar para mim mesmo. Uma delas é a seguinte, acontece o seguinte, eu peguei e voltei pro básico, algumas das dicas foram adquira mais vocabulário, às vezes você não está entendendo porque você não tem um vocabulário tão grande assim, e ele tem razão, porque a maioria das palavras que eu geralmente encontro eu nunca vi em toda a minha vida, e algumas das outras palavras que eu encontro eu consigo entender. Só que ele falou uma coisa assim, as palavras que você encontra, que você entende, não se force, não coloque sobre si a responsabilidade de entender. Só deixe o som chegar nos seus ouvidos. Porque se você ouviu essa palavra, você sente que conhece ela, mas ainda não lembra do significado de cara, significa que você não tem um contato tão grande assim com essa palavra. Então, continue avançando, continue, entendeu, estudando, progredindo, e pouco a pouco, quando você tiver mais costume com essa palavra, toda vez que você ouvir, não importa a velocidade ou não importa a ordem que ela esteja numa frase, você vai conseguir entender. Isso faz bastante sentido, eu gostei dessa dica e eu vou aplicá-la. Então, tudo que eu tenho que fazer no momento é nada. Soluções práticas para problemas complexos, não? E é isso aí, agora são 9h13 da noite. E eu. Bom, eu ia gravar isso aqui originalmente no computador. Mas o que que aconteceu? Enquanto eu ia gravar este negócio no computador, um certo ser inteligente de outro planeta, uma raça absoluta além da consciência, você sabe como é que é, né? O ser que beira a onipotência, capaz de superar até uma forma suprema. Eu ditei o rap do Alien X inteiro sem absolutamente motivo nenhum. Porque sem motivo mesmo, não tem motivo mesmo não. Mas enfim, tem um negócio que eu gostaria de mostrar a vocês, pequenos seres inferiores. Então, aguenta aí que eu já vou chegar aí ao final deste documento. Aí, depois de meia hora descendo, eu finalmente cheguei. Bom, agora vai ser o aniversário do meu documento do Google Docs para adicionar conteúdo no Anki. Ei! Isso não é muito legal de se dizer, mas finalmente hoje o meu material didático chegou a tan 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 200 páginas, e isso mesmo, cenoras e cenouras, vocês estão vendo um belo material didático de 200 páginas diante de vocês, de muito conteúdo em japonês que eu gostaria de absorver o mais rápido possível, porém, infelizmente, eu não vou poder fazer este tipo de coisa. É, 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 cacete. Dá vontade de chorar quando eu olho para o material didático de 200 páginas que eu tenho aqui colocar dentro do meu
Mas fazer o quê? A gente tem que seguir a vida. Hoje eu terminei aquelas questões que aparecem no final de 2 capítulos. E aí, o que acontece, meus caros compadres? Eu vou agora pro capítulo 11. Logo após o capítulo 11 vai ter o 12. E aí vai ter de novo essa série de questões, entendeu? Sobre algumas questões do primeiro capítulo, algumas questões do segundo capítulo. E algumas questões dos 2 capítulos juntos. E após essas questões também vai ter algumas questões, se eu não me engano são 13 ou 15 questões, do começo do material didático até o exato momento, entendeu? Até o capítulo 12. E aí eu vou deixar um dia especial só para fazer essas questões. E o que que acontece? Depois que eu terminar essas questões, eu estou bolando aí uma forma de estudar a partir de mangás, estudar a partir de textos e blogs na internet, principalmente por mangás, por um simples motivo, para me ajudar a me manter motivado. Então eu estou pensando aí em uma forma de fazer esse tipo de coisa sem jogar a minha motivação no lixo, porque é muito ruim quando você só pega um negócio assim, deixa eu pegar esse daqui e vou fazer. Aí no outro dia, deixa eu pegar outro negócio aqui e vou fazer. Parece que você não tem um objetivo. É assim que você se sente quando, pelo menos assim que eu me sentia quando eu estava traduzindo os blogs da internet. Porque, tipo assim, eu sento lá, traduzo um blog. Pô, legal, fera. Aí no outro dia eu vou lá, sento e traduzo um blog. Pô, legal, fera. E aí depois eu sento e traduzo outro blog. Pô, legal, fera. E aí novamente eu sento e traduzo um blog. Legal, fera. Tipo, acaba que depois de um tempo, e pouco tempo na verdade, você perde completamente a motivação pra fazer aquilo. Porque, tipo, parece que você faz, mas quanto mais você traduz, mais aparece, mais coisa tem na sua frente. E como você não tem um objetivo concreto, tipo, eu vou traduzir 3 blogs, ou eu vou traduzir 5 blogs, né? Ou, sei lá, eu vou traduzir uma música. Enfim, esse tipo de coisa acaba que você não tem motivação nenhuma, entendeu? Você faz o negócio, mas assim, por fazer mesmo, você joga lá e faz. Então, tipo assim, acaba não te dando muita motivação. Eu tô pensando em montar um cronograma de estudos semanal. Sim, assim eu vou poder tanto cronometrar a quantidade de coisas que eu vou fazer, tipo, cronometrar entre aspas, quanto eu vou poder também me manter motivado, sabendo que a minha missão em pegar um mangá para traduzir, entendeu? Tipo, tem um começo, meio e fim. Eu vou fazer tantos capítulos, ou eu vou fazer tantas horas de listening. Enfim, você tem um objetivo concreto, te ajuda a manter a motivação elevada. Bom, agora são 9h46 da noite e praticamente tudo relacionado ao japonês hoje foi finalizado. Ainda falta eu consumir um conteúdo para criar o hábito. Isso eu ainda não fiz. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera para ficar um negócio um pouco mais razoável de se ver. Aí, agora tá um pouquinho mais razoável, vai. Mas aí o que que acontece? Praticamente tudo relacionado ao japonês hoje foi finalizado com sucesso. Como eu disse anteriormente, eu tô quase terminando esse material didático de N3. Eu não vou dizer que eu tive um proveito assim, nossa, espetacular. Meu Deus, eu bati no negócio aqui, mas enfim. É incrível quando a sua casa é muito baixa, porque tipo, você literalmente alcança o teto com muito pouco esforço. Mas enfim, o que que acontece? Na verdade a casa não é baixa, eu que sou muito alto. Mas de toda forma, o que que rola? Eu praticamente terminei esse material didático, agora faltam mais 2 lições, e depois vão ser mais outros 2 dias para eu terminar, então aí em 4 dias o material didático vai estar finalizado. O que que acontece? Eu não vou dizer que esse material didático foi assim uma coisa, nossa, meu Deus, existe 2 fases da minha vida, o pré-material didático N3 e o pós-material didático da N3. Tipo, nossa, é um divisor de águas, meu Deus, eu posso adicionar isso aqui como um marco, é praticamente como uma folha em branco entre o Velho e o Novo Testamento da Bíblia. Não, não foi tudo isso também. Mas eu posso dizer que eu tive assim um proveito útil, não vou dizer necessário, mas útil, que foi justamente o fato de eu poder dar de cara com estruturas de frase, com a forma de organizar a frase muito diferente da qual eu estava acostumado. Então isso me deu aí uma nova possibilidade, me abriu uma porta de não necessariamente usar isso com mais frequência, porque o meu método consiste em basicamente absorver conteúdo e a maior parte do conteúdo que aparece geralmente não está nessa ordem de organização de palavras. Então acaba que não se torna assim tão útil, tão necessário assim na prática. Mas o que que acontece? Ele foi útil na questão de me apresentar novas estruturas que podem aparecer, foi útil na questão de mostrar novas formas das frases serem construídas,
se tornou útil, passou algum tempo, então tem algum material didático, tem algum vocabulário ali, né? Me deu tempo para adicionar mais coisas no Anki e tudo mais. Sim, porque agora que meu Anki tem 200 páginas, agora eu tenho que arrumar um jeito de enfiar conteúdo no Anki. Eu não sei como se faz isso. É horrível. Incrível, porque, tipo assim, tem uma série de vlogs, assim, do programa Japonês Online, que foi deles que eu tirei essa inspiração para criar esse mesmo daily vlog. Inspiração, vai, também não é quase tudo igual. Mas o daily vlog do Charlie Sensei, ele fez o seguinte, tipo, ele estudava por animes, eles dividiam um episódio de animes em três, então ficavam 8 minutos, né, para cada dia de estudo, e ele ia lá estudando 8 minutos de um anime, depois no dia seguinte 8 minutos, depois 8 minutos, e ele terminava um episódio. Ele fez isso com Madoka Mágica, que é um anime que ele gosta bastante, porque machos alfa assistem animes de garotinhas mágicas. É isso, família. É isso. Mas o que que acontece? No auge do documento do Google Docs que ele deixava, e é importante deixar claro que eu uso o documento do Google Docs por causa da praticidade de eu poder adicionar algo no computador e ter a pura certeza de que qualquer momento da hora do dia eu posso sentar com o meu celular e achar este mesmo documento. Para mim isso é muito prático, é muito útil em vez de eu ficar fazendo documentos no Word, porque tipo assim, imagina se eu fosse fazer um documento pro Word para cada dia de estudo. Cara, eu tô estudando já faz quase 5 meses. Eu ia ter, nossa, muitos documentos do Google Docs. Então, tipo, ia ficar uma bagunça e o Word não, o Google Docs ele me proporciona isso, a conectividade, entendeu? A conexão, tipo, a sincronização, principalmente. E o que acontece? O máximo que o documento do Google Docs dele chegava era 17 sentenças. É até engraçado de você dizer isso, porque 17 sentenças para chegar aonde eu estou agora, 200 páginas, mano. É, putz, é uma diferença assim, nossa, desconcertante, velho, dizer assim, eu tenho 1.200 cards no Anki, mas eu tenho 200 páginas de conteúdo para adicionar ainda, então eu tô safe. Não tô safe, não. Mas o que que acontece? Eu não acho que eu tô faltando muito pra terminar aquele material. Na verdade, tô faltando mais de 100 páginas pra terminar o material didático de N4. Eu não sei o que eu faço da minha vida, mas Jesus. Enfim, acontece o seguinte: para adicionar no Anki, eu adiciono menos de uma página e meia no meu Anki por dia. E aí, um dia de estudo já me rende 3, 4 páginas. Então, tipo assim, é muito desproporcional, mano. Em vez do negócio descer, nunca vai descer, vai só subir. Resto da vida. Só se eu parar de adicionar conteúdo, mas isso significa também que eu ia ter que parar de estudar. E não vai rolar. E o que que acontece? Eu vou, como eu já disse anteriormente, eu pretendo montar um plano de estudos semanal. Sim, montar tipo um cronograma. Tipo, no domingo eu vou traduzir tantas páginas de um capítulo de um mangá. Na segunda eu vou traduzir tantas páginas. Na terça eu vou traduzir tantas páginas. Na quarta, pronto, terminei esse capítulo. Legal, agora eu vou traduzir, sei lá, um blog na internet. Depois no dia seguinte outro blog na internet. Depois, sei lá, um podcast. Enfim, eu vou montar assim um cronograma de estudo semanal, bem organizadinho, bem bonitinho, tanto para deixar as coisas mais organizadas e me dar mais motivação, quanto para poder fazer um negócio no final de cada semana, entendeu? Tipo, nossa, durante essa semana eu escutei tantos minutos de japonês, então eu tive tantos minutos de japonês, eu aprendi, eu revisei, estudei, né? Tantos capítulos de mangá, tantos blogs na internet. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, números, te dão muita motivação, tipo, né? Te dá um wow, entendeu? Tipo assim, é, é só você pegar os fatos que já aconteceram. Por exemplo, eu estava traduzindo os blogs da internet. Naquela sequência de blogs na internet, eu traduzi 4 blogs na internet. 4 ou 5, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que foram 4. E aí o que que acontece? Por serem 4 blogs, você já pensa, poxa, em uma semana eu estudei 4 blogs, então tipo, uou, isso te dá, né, um empurrão, fala, pô, você não tava à toa, você tava fazendo alguma coisa. Mas eu não pensei nisso na hora, tipo, eu não tava estudando com esse objetivo, eu só peguei por pegar. E é tipo assim, quando você
vou tentar achar uma forma de exemplificar. É como se você estivesse fazendo uma caminhada, entendeu? Você tá fazendo caminhada, mas você tá lá só andando. Você literalmente não tem objetivo nenhum. O seu único objetivo é estar lá e fazer caminhada. E você vai lá, andando, tranquilo e tal. Mas depois de um tempo você se dá conta, beleza, fera, eu tô andando, mas tô andando pra onde? Eu tô andando pra quê? Qual é o meu objetivo em fazer caminhada? Tipo, você não objetivou exatamente andar 1 quilômetro ou andar por 30 minutos, entendeu? Então, tipo assim, esses objetivos é que te colocam um negócio assim mais à frente. Por exemplo, se você objetiva andar 30 minutos por dia, é muito diferente, psicologicamente falando, do que você andar 30 minutos por dia, mas sem o objetivo de andar necessariamente 30 minutos por dia. Se você tem o objetivo de andar. E isso acaba tendo um impacto diferente no seu psicológico, e é uma coisa que você tem que estar sempre de olho no seu psicológico, principalmente nessa jornada como a minha, que é uma jornada completamente solitária de estudar um idioma sozinho. Então, tipo assim, você tem que estar sempre de olho no seu grau de motivação e psicológico. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou bem grandinho. Eu espero que nos próximos dias as coisas tendam a ficar melhor, mas muito provavelmente no próximo Daily Vlog eu já vou ter terminado de estudar o meu material didático, já que eu lanço a cada 4 dias. Então no próximo episódio, podem ter certeza, eu já vou ter terminado o material de N3. Até mais.